Então, vamos lá. Boa noite, pessoal que tá aqui comigo no Google Meet. Deixa eu só permitir aqui o pessoal entrar. Apareceu e sumiu aqui. Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal entra de novo. Então, quem está comigo no Google Meet, boa noite. Quem está comigo no YouTube também, boa noite. Hoje o tema da nossa aula vai ser sobre a Selic, né? A nossa taxa de juros aqui no Brasil, ela está bem alta. Então, ela está saindo, tá 15% ao ano. E aí, com isso, o que que acontece, né? A maioria das pessoas acabam migrando, né? Os investidores, né? Quem vai investir ali o dinheiro acaba migrando nesse cenário. Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma oportunidade escondida, que geralmente ninguém está vendo, né? Poucas pessoas estão vendo, na verdade, e para que você construa a sua carteira, construa a sua fonte de renda, né? Através dos fundos imobiliários, isso com estratégia e aproveitando esse cenário que a gente está vivendo agora, que é um cenário né, a tendência agora é a queda de juros, então vocês vão entender como que isso influencia na bolsa, tá? Então, o cronograma, né, eu trouxe o que a gente vai trabalhar hoje. Então, o tema da aula, né, se a Selic está alta, por que que eu vou investir em fundo imobiliário? Por que que isso ainda é uma boa opção? Então, a gente vai falar sobre esse tema, e aqui eu listei, né, 4 tópicos para ficar bem assertivo aqui, né, e a gente trabalhar aqui dentro do nosso tempo, e vocês conseguirem sair daqui, né, um pouquinho mais despertos aqui quanto a essa realidade. Primeiro ponto, a gente vai falar, né, sobre o desconto, né, que a gente está tendo agora, que é como se fosse um shopping desconto que a gente está tendo nesse cenário que a gente está agora. Segundo, os lucros, né, que você pode obter quando você se antecipa da massa, ou seja, quando todo mundo está fazendo uma coisa, você remar na contramão. Então, você fazer uma coisa diferente. Lógico que com estratégia e com conhecimento, porque é isso que vai proteger e proteger o dinheiro da sua família também. Terceiro tópico vai ser a previsão, né, da taxa de juros para os próximos meses, falar um pouquinho sobre isso. E por último, que é a diversificação e a mágica, né, dos aluguéis todos os meses. Então, os fundos imobiliários, eles permitem isso, eles permitem você construir uma fonte de renda através de investimento em imóveis, né? Então, você vai comprar grandes imóveis, eu vou explicar um pouquinho, começando mesmo com pouco, tá? E aqui é o tempo de duração. Então, a nossa aula, geralmente, a gente começa às 8 e termina às 9. Então, eu sou bem busco, né, trabalhar dentro desse tema aqui, porque eu sei que todo mundo tem família, tem filho, né, gato, cachorro, então a gente tem as coisas para fazer, e o seu tempo, né, que você está dedicando aqui comigo para aprender, eu quero otimizar da melhor forma, tá? Então, quem está aqui comigo no Google Meet, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat. Quem está comigo aqui no YouTube, pode mandar aqui no chat, tá? Então, a gente vai trabalhando, eu vou dar um tempinho aqui, dou uma olhadinha aqui no YouTube, dou uma olhadinha aqui no Google Meet, e a gente vai sanando as dúvidas, tá? Então, vamos começar, né? Vamos perder tempo, já vamos começar. Então, primeiro ponto, né? Primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui, que é você comprar, né, na liquidação. Então, a gente está vivendo como se fosse o momento da Black Friday, que a gente tem, né, no final do ano. Então, o que que acontece geralmente nessa época? Produtos, né, eles acabam saindo mais baratos, e aí um produto, por exemplo, que é bom, que você já queria, que você já estava querendo comprar, ele acaba saindo mais barato nessa época, e aí o que que você faz? Você vai e compra, né, porque é algo que você quer muito. Então, na bolsa de valores, acontece a mesma coisa. Então, a gente está vivendo um momento de como se o shopping tivesse com desconto. E por que que acontece isso? Acontece isso porque os juros, a taxa de juros, ela está super alta. Então, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, né? O que que é a taxa de juros? É a Selic. Então, quando a Selic ela está muito alta, isso vai impactar, né, toda a parte financeira do país. Então,
Se o juros está alto, o crédito, né? Então, para você emprestar dinheiro é mais caro, para você fazer um financiamento é mais caro. Porém, do outro lado também, quem tem dinheiro para investir, se a pessoa deixa, por exemplo, um CDB, que é uma caixinha lá do banco, do Nubank, por exemplo, está rendendo bem, porque a taxa está alta, né? E aí, o que acontece nesses momentos, né? Então, quando a taxa de juros ela está alta, as pessoas que investem, elas são guiadas na grande maioria, por emoção. Então, tem muita gente que mexe com dinheiro com emoção. E emoção e dinheiro não dá certo. A gente tem que ser bem criterioso, né? Bem criteriosa nesse ponto, e a gente não ficar agindo pela emoção. Então, se o juros ele está alto, né? O que acontece? A grande massa, né? As pessoas vão todas para a renda fixa. E aí, o que é a renda fixa? Por exemplo, tesouro, elas vão investir o dinheiro lá na caixinha, né, nos CDBs. Então, ela vai indo para esse, né, para esse lado que eles vão ter mais, não vai ter tanta oscilação, né? Então, o dinheiro ele vai ficar cravado ali e está rendendo bem. Então, agora, nesse momento mesmo, está rendendo 1% ao mês, né? Se você deixar nas caixinhas. E aí, o que acontece? As pessoas, elas acabam saindo, né, dos fundos imobiliários de tijolo. E aí, quando tem essa saída em massa, o que acontece? O preço cai. Então, muita gente saiu daqui e veio para cá. E aí, o que aconteceu? O preço caiu. Então, significa que os fundos imobiliários de tijolo que estão aqui são ruins? Não. Muito pelo contrário, tem muito investimento bom aqui. Por exemplo, se você tem uma cota aqui de um fundo imobiliário que tem um galpão logístico que aluga para a Amazon, ou outro que aluga para a Shopee, Mercado Livre. Então, imagina só, você ter aluguel, né, todos os meses, de inquilinos, de clientes desse porte, né, inquilinos nesse porte, que não é qualquer empresa que está alugando ali o imóvel, né, são grandes empresas. Então, o fundo imobiliário, ele não deixou de ser bom. O que aconteceu? As pessoas saíram de lá, porque as pessoas, lembra que elas são geridas né, são guiadas por emoção. Então, ela fala, peraí, se aqui na renda fixa está pagando bem, eu vou tudo para cá, né, eu vou colocar meu dinheiro para cá. E aí, esse movimento, o que acontece? Acaba caindo o preço do fundo imobiliário. Então, as pessoas acabam fazendo essa movimentação. Então, vou dar um exemplo aqui, né, que se você, por exemplo, né, vou até depois dar esse exemplo mais a fundo ali, que vamos supor que você vai comprar uma casa, e aí você vai colocar ela para alugar, né, quero viver de aluguel, mas eu quero comprar imóvel físico ali, vou comprar a casa para alugar. Se você tem a oportunidade de comprar uma boa casa com um preço mais barato para você ter o aluguel todos os meses, qual o sentido de você esperar ela aumentar o valor para você comprar mais caro para ter o mesmo aluguel? Não faz sentido. Então, a gente está vivendo agora um momento que quem aproveitar vai conseguir comprar fundos imobiliários mais baratos, né? A cota mais barata. Então, a gente está numa janela de oportunidade aqui muito boa para você, quem nunca investiu, né, em fundo imobiliário, por exemplo, de tijolo, né, que é o que eu gosto e que eu ensino para os meus mentorados, para as minhas mentoradas, é o de tijolo, que ele é mais palpável, tá? Então, é imóveis que a gente aluga para, igual eu falei, prédios comerciais lá da Paulista. Então, sabe aqueles prédios que Faria Lima, né? Eles são de fundos imobiliários. Então, ali não é a empresa que comprou aquele prédio. Então, é um fundo imobiliário que é dono, e que é dono não só desse prédio, ele é dono de vários prédios comerciais. Aí tem fundo imobiliário de shopping. Então, o shopping que você vai, ele pertence a um fundo imobiliário. Então, quando você compra uma cota de fundo imobiliário de shopping, você é dona de um pedacinho ali daquele shopping. Tem fundo imobiliário de galpões logísticos, que eu falei, que é da Amazon, Mercado Livre, Shopee. Esses de fundos imobiliários, geralmente, eles ficam à beira, né, das rodovias, né, para ter fácil acesso ali. Então, assim, não é qualquer galpão,
imóvel grande, grande, grande. Tem também de renda urbana, que são essas lojas de rua, né? Então, assim, tem vários tipos de fundos imobiliários que a gente consegue investir, né, construindo uma carteira, e aí todos os meses os aluguéis que vêm desses fundos imobiliários, né, que os inquilinos pagam, vêm para a gente. Então, quando a gente consegue comprar essa cota mais barato, depois eu vou falar um pouquinho que como que valoriza, né? Então, para a gente é uma janela de oportunidade, né? E aí eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Que o lucro ele está sempre na compra, né? Na maioria das vezes. Então, quando você vai comprar uma casa, por exemplo, eu vou comprar uma casa aqui, Van. Beleza. Se você pagar o preço dela acima do que ela vale, ou até mesmo no valor que ela vale, concorda comigo que para você ter lucro depois para você vender ela, você vai ter que jogar bem mais acima para você conseguir ter uma margem. Agora imagina só, você pegar uma casa boa, né? Um imóvel bom, e você pegar abaixo do preço, abaixo do valor que ele vale. Então, depois, para você fazer a venda desse imóvel, você consegue uma margem melhor ali, porque o lucro está na compra. Então, até uma dica, né? Quem gosta de investir em imóveis físicos, é, buscar sempre ter esse lucro na compra, para você conseguir ter uma margem depois, né? Na hora da revenda. Então, se você compra algo que está caro, né, você vai ter essa margem e é mais difícil para você ter uma margem de lucro depois, tá? Então, trazendo isso, né, para os fundos imobiliários, como a grande massa saiu, né, fazer aqui o pessoalzinho que acaba seguindo tendências, não tem uma estratégia, quando sai aqui da renda variável, né, que são os fundos imobiliários, e vem para a renda fixa, o que vai acontecer? Esse movimento de saída não significa que o fundo imobiliário é ruim, não significa que ele está, né, que os resultados, o portfólio dele é ruim. Significa que, como o pessoal saiu, é natural, né, que ele vai desvalorizar ali o valor da cota. Então, ele vai ficar mais barato. E aí, até por isso, deixa eu aproveitar aqui, mostrar aqui, olha, que lá dentro da Elo, né, lá dentro do meu programa de acompanhamento, a gente trabalha a gente trabalha em 4 semanas, tá? Então, 4 semanas você já sai com a sua carteira de fundo imobiliário estruturada e já sai também com um fundo imobiliário já comprado. E aí, por volta da quinta ou sexta semana, você já tem seu primeiro aluguel caindo na conta. Então, lá na Elo, no nosso programa de acompanhamento, o que eu ensino, né, para as minhas mentoradas, mentorados? Eu ensino você construir uma carteira focando nos melhores fundos imobiliários que a gente tem hoje no mercado. Então, tanto aqui em casa, né, o que eu aplico no dinheiro aqui da minha família, é o que eu ensino que a gente não fica correndo atrás de dividendo, de aluguel, né? Fundo imobiliário está pagando um aluguel super alto, tal, vamos comprar? Não, a gente tem uma análise criteriosa, então vou analisar a estrutura desse fundo imobiliário, analisando a estrutura do fundo, aí sim, né, eu vejo se faz sentido ou não. E aí tem até um ponto que recentemente eu coloquei na Elo, que é a questão de eu já fiz, né, meio que uma curadoria de trazer os maiores fundos imobiliários que estão dentro do ranking, né, que é o que eu acredito, dentro ali dos parâmetros que eu analiso, para que os meus mentorados, minhas mentoradas, eles não sofram, né? Então, você vai ter ali um exemplo dos fundos imobiliários para você escolher e fazer ali a sua análise para você entender, né, se faz sentido para você ou não. Então, por exemplo, vamos supor que tem gente que gosta de investir mais em shopping ou galpões logísticos, enfim, tem de tudo um pouco ali para escolher. E aí, fora isso também, eu criei a Sofia, né, que é a minha IA. Então, a Sofia, ela ajuda a fazer essa análise. Então, assim, hoje em dia, eu até brinco, quem está na mentoria, que tem a faca e o queijo na mão. Na minha época não era assim, eu tinha que caçar de site em site ali as informações, e hoje em dia está muito mais simples, né? Então, eu consegui simplificar. Então, você tendo ali os fundos imobiliários, né, dentro dessa estrutura que é a que eu ensino,
você vai conseguir acessar, né, os melhores ativos que a gente tem na bolsa. Então, a bolsa de valores, ela tem por volta de 400 fundos imobiliários por aí. Então, por que que eu vou ficar passando perrengue, né, comprando investimento ruim, sendo que eu posso ter ali fundos imobiliários que são super estruturados, né, patrimônio bilionário. Então, não é qualquer fundo imobiliário robusto, que tem uma certa maturidade. Então, eu gosto de ensinar exatamente isso, a gente não ficar focando em modinha, não ficar focando o dividendo da vez, fundo imobiliário da vez. E outro ponto também, ficar acompanhando gráfico, notícia, isso eu não aplico para mim, eu não ensino, né? Por quê? A gente não, né, no caso, você não é um especialista, né, trabalha no mercado financeiro. Então, muitas vezes tem família, filho, igual eu falei no comecinho, né? Gato, cachorro, poxa, eu vou ficar perdendo tempo, tendo que ficar acompanhando notícia, ficar acompanhando gráfico, enfim, não faz sentido. Então, eu gosto de uma forma mais simples, porém estruturada também, para você não comprar qualquer, né? Não comprar qualquer fundo meia boca que tem aí na bolsa, tá? Então, com essa estratégia você consegue, né, até eu chamo que dos 30 minutos no mês. Então, o que eu faço? 30 minutinhos no mês eu paro, compro ali os investimentos, né, os fundos imobiliários que eu preciso, fecho a corretora e vou viver minha vida. Não fico acompanhando, se a bolsa subiu ou caiu, mesmo porque tem até um ponto, né, que a bolsa de valores, ela, no longo prazo, ela cresce assim, olha. Então, se você for olhar, né, num curto espaço de tempo, você vai ver que vai ter dia que ela tá lá embaixo, tem dia que tá lá em cima, tem dia que, sei lá, alguém falou uma groselha, a bolsa caiu. Isso é normal, é natural. Ela é cíclica, né? Ela não é estável. Então vai ter momentos de baixa, vai ter momentos de alta. Só que quando você tem bons ativos, né? Você tem bons fundos imobiliários de tijolo na bolsa, essa flutuação você vai passar por ela tranquila, porque você está com bons ativos ali na sua carteira. Agora, quando acontece isso e você nem sabe por que você comprou, aí tem um problema. Que aí você vai ouvir alguém falando, né? Falando que é hora de vender e tal. Você nem sabe por que comprou, você vai acabar vendendo. E aí, toda vez que você vende, né, um fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele é como se fosse uma plantinha. Está crescendo ainda. Então, toda vez que você vende, você corta essa plantinha. Ela está começando a pegar força, você corta. Começou a pegar força, você corta. E aí você acaba ficando estagnado, né? Não sai do lugar. Então, a minha estratégia é: compro, mantenho e vou seguir o plano. E aí, a cada 1 ou 2 anos, eu dou uma analisada, ver se faz sentido ainda. Por quê? Eu sei por que eu comprei aquele ativo. Eu não comprei porque alguém falou para mim que é bom, tá? Então, só para não. Já faz 20 minutinhos que a gente está aqui. Coloca aqui no chat, quem tiver dúvidas aqui no Google Meet. E no YouTube também. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Não tem aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui no Google Meet. Deixa eu passar aqui nas mensagens. Se é melhor fundo imobiliário de tijolo ou de papel? Então, tá, acho que eu entendi aqui a sua pergunta. O fundo imobiliário como que funciona, né? O fundo imobiliário de tijolo, ele é, né, como o próprio nome diz, né, ele é de imóvel mesmo, imóvel físico. Então, se você for olhar lá, vamos supor que eu comprei um XPML11, um fundo imobiliário. E aí você vai olhar lá, tem o shopping A, o shopping B, o shopping C, você vai ter ali os shoppings. Então, é imóvel físico, é palpável.
Então, pode ser que tenha até um shopping próximo aí da sua casa. Então, quando você investe em fundo imobiliário de tijolo, os shoppings são físicos que estão ali, os prédios comerciais, né, que estão lá na Paulista, Faria Lima, entre vários, né, não é só lá, mas assim, tem várias regiões do país, então também é palpável. Quando você vê ali, por exemplo, o e-commerce hoje, né, que está crescendo cada vez mais, eu mesmo dificilmente eu vou comprar em loja, então eu compro sempre pela internet. Então imagina só, essa demanda que tem do e-commerce, eles precisam de galpões cada vez mais, galpões logísticos. Então também é algo palpável, é uma empresa ali por trás. E aí quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, eles têm lastro, né? Eles são atrelados a títulos, a dívidas. Então, não é algo palpável. Então, assim, é um título, né? Uma promessa ali de uma dívida. Então, esse tipo de fundo eu não tenho, não ensino e não invisto, né? Por quê? Se a minha promessa, só voltando aqui, se a minha promessa é você ter uma vida mais leve, né? Uma administração da carteira mais tranquila e com os 30 minutinhos por mês, o, o fundo imobiliário de papel não vai encaixar aqui, porque ele é mais chato. Como ele não é atrelado a como é que fala, imóveis, que é mais palpável, ele é mais chatinho de analisar. Então, você vai precisar dedicar mais tempo para você não cometer nenhuma burrada, não comprar fundo imobiliário errado. Então, se você vai precisar dedicar mais tempo para né, fazer esse tipo de análise, para mim não faz sentido. Então, hoje, né, na Bolsa tem N fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário de tijolo, né, que é o que eu invisto, que são bem estruturados, patrimônio bilionário, não é qualquer fundo. Então, assim, tem mais de 1 bi de patrimônio, são gestoras sérias, gestoras antigas, estruturadas. Então, não é porque existe um fundo imobiliário de papel que eu tenho que investir. Então, assim, os investimentos, eles têm que seguir a sua linha de raciocínio, tem que seguir a sua visão, né, os seus valores. Então, se para mim não é um valor ter que ficar perdendo tempo, né, para ficar analisando algo mais complexo, então eu simplesmente não invisto. E aí, para você também, então vamos supor, Van, eu não gosto de, de shopping, sei lá, tenho ranço de shopping, não sei. Faz sentido, talvez, para você investir em shopping? Às vezes não, às vezes, nada a ver, eu consigo separar uma coisa da outra, tem nada a ver. Mas os investimentos, eles têm que seguir a mesma linha de raciocínio, né, dos valores, dos princípios que você acredita, porque é o seu dinheiro que está indo lá, né, o dinheiro da sua família que você está colocando lá. Então, por isso que os fundos imobiliários de papel, como ele é mais chato, ele é mais complicado ali de analisar, demanda mais tempo, para não ter esse risco de comprar coisa errada, então, assim, eu escolhi para o lado mais tranquilo, né, que é os fundos de tijolo, tá? Então, respondendo, né, fundo imobiliário não significa que, nossa, mas ele é ruim e tal, não é isso, só que você está disposta, né, está disposto a dedicar uma energia a mais para entender como que funciona ali aquelas dívidas, aqueles títulos que estão atrelados ali naquele fundo, para você não ter o risco da ruína, né, que o risco da ruína é quando você perde o patrimônio. Então, assim, aí vai da visão de cada um. Então, como eu prezo muito pela liberdade, pela leveza, eu prefiro ir nos ativos mais tranquilos, tá? Respondeu a pergunta? Então, tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Então tá, eu vou tocando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tendência, né? Então, o Banco Central, ele já está dando sinais de que a Selic ela vai começar a cair. Então, hoje ela está 15%,
ela está pagando 1% ali ao mês, né? Então a tendência é cair. E aí, o que, que vai acontecer, né? Quando começar a cair aqui essa taxa de juros, todo mundo que estava aqui na renda fixa, o pessoal vai tudo migrar de novo para a renda variável. Então, vão tudo aqui para os fundos imobiliários, né? De tijolo. E aí, o que acontece quando tem esse movimento? Lembra da oferta, né? A oferta e demanda que tem na economia? Então, se algo está vendendo muito, qual que é a tendência? Valorizar. Se algo tá com como é que fala? Com escassez, né? Ou seja, o pessoal não está comprando, a tendência é cair o preço. Então, vai acontecer isso. Quando as pessoas começarem a fazer esse movimento de sair da Selic e voltar para o fundo imobiliário, vai ter uma valorização. Então, o fundo imobiliário vai subir o preço. Aí, lembra do imóvel que eu tinha falado que se você pode comprar, né, o, o bom é você comprar na baixa. Então, se você pode comprar agora como é que fala? Comprei agora com um valor menor e é um produto bom, está fazendo um ótimo negócio. Agora, se você esperar todo mundo, né, esse movimento das pessoas de todo mundo lá voltar para a renda variável, o que, que vai acontecer? Você vai pagar mais caro em um fundo imobiliário que, né, é bom e estava mais barato, tá? E aí, quando a gente fala de fundo imobiliário, ele caminha igualzinho uma análise de um imóvel físico, né? Então, o imóvel físico, com o passar do tempo, ele não valoriza ali o valor do imóvel e não valoriza também o valor do aluguel. Então, o fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, quando você compra uma cota, né, uma cota de fundo imobiliário, o que, que vai acontecer? O valor dessa cota, ele valoriza com o tempo, o seu patrimônio, consequentemente, ele valoriza. Valorizou a cota, o aluguel que vem para você também valoriza. Então, é igual um imóvel físico. Por isso que a gente compra, mantém, e o foco é sempre no longo prazo. Não é a gente pegar esse dinheiro, né, os aluguéis que está vindo agora, e já usufruir. Então, a gente vai construindo uma bola de neve. Então, com o tempo, ela vai crescendo, crescendo, até o momento que ela consegue gerar, né, uma renda que consegue suprir o custo de vida da sua família, tá? E aí, o último tópico aqui é o foco no longo prazo, né? Então, tem muita gente que segue modinha aqui no digital. Então, se o influenciador falou que o fundo XPTO está pagando um aluguel alto, o que, que as pessoas fazem? Vão comprar. E aí, se eu perguntar, por que, que você comprou? As pessoas não sabem, porque vai muito de indicação, né? Então, se o nosso foco é longo prazo, ou seja, eu estou investindo para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você usufruir, né, desse valor e você deixar esse tempo para o dinheiro crescer, né, lá nos investimentos, se o nosso foco é longo prazo, não faz sentido a gente ficar seguindo essas modinhas, a gente precisa ter uma estratégia. Então, por isso que lá na Elo também eu auxilio, né, as minhas mentoradas, os mentorados a construir uma carteira robusta que vai suportar, né, esse período. Então, a cada 1, 2 anos você vai lá, dá uma olhadinha, ver se faz sentido ainda ou não, mas é uma carteira robusta. Por quê? Porque senão você vai ficar acompanhando esse vai e vem, e aí toda vez que você poda ali, né, vai e vende ali o seu ativo, você está perdendo tempo, né? Então, o seu dinheiro está deixando de crescer e aí você vai começar tudo de novo. Então, a gente precisa ter uma estratégia. E como o nosso foco é longo prazo, a gente precisa escolher bons ativos, né? Então, fundos imobiliários estruturados, que tenham ali bons inquilinos, que tenham bons imóveis, que tenham um patrimônio, né, robusto. A gente precisa ter esse leque, né, de informações ali para a gente não ter o risco de perder o patrimônio da família, tá? Então, do tema de hoje, né, da nossa aula de hoje, eu queria trazer esses 4 pontos aqui que a gente trabalhou,
né, dos fundos imobiliários, e eu espero que vocês tenham, né, despertado que a Selic, ela está super alta, mas ela vai cair. Só que se você começar a se antecipar agora e começar a comprar fundo imobiliário agora, você acaba pegando desconto, né? A gente está numa janela de oportunidade que você vai ter o desconto. Porque se você esperar a primeira queda, o pessoal, todo mundo já vai, peraí, gente, a Selic vai começar a cair, então vamos todo mundo para fundo imobiliário, vamos para a Bolsa, e aí a Bolsa vai valorizar. E aí uma casa que você poderia ter comprado, uma casa boa, ter comprado barato, você vai acabar pagando mais caro, se você decidir depois, tá? E aí, quem está aqui comigo até agora, eu vou fazer um convite, tá? Então, na Elo, que é o programa de acompanhamento, o meu programa de acompanhamento, a gente trabalha em 4 semanas, como eu, né, eu já dei aqui um spoiler, em 4 semanas, qual que é o objetivo? Você já ter uma carteira construída, uma estrutura, o esqueleto da sua carteira, já ter o primeiro fundo imobiliário comprado, tá? E por volta da quinta, sexta semana, você já ter o seu primeiro aluguel, tá? Então, são 4 semanas que a gente trabalha ali o nosso cronograma, porém, o acompanhamento, você vai ficar caminhando comigo durante 6 meses, tá? E aí, durante esses 6 meses, eu vou ajudar você a construir sua carteira, né, fazer ali a estrutura, escolher os melhores ativos, e aí, dentro da mentoria Elo também, a gente tem as sessões, né, que é o formato Hot Seat. Que é isso? É tira dúvidas. Então, todas as terças eu fico disponível lá para os meus mentorados para tirar as dúvidas. Van, tô com dúvida no fundo imobiliário, não entendi esse ponto. Então, todas as semanas eu estou ali disponível por 6 meses, tá? Então, é um programa mesmo de acompanhamento. E aí vai ter um workbook, né, que é um livro digital para você assistir ali os conteúdos que eu deixei gravados e já aplicar, para não ter essa obesidade intelectual, né, de você ficar consumindo conteúdo e não aplicar. Então, vai ter o workbook, mais os materiais, né, e aí, dentre esses materiais, é a Sofia, que é a minha IA, né, então ela vai ajudar você tanto na análise dos fundos imobiliários, quanto também na análise do orçamento, fazer renda extra. Ela tem alguns comandos ali que eu já deixei prontos, e aí você pode ir conversando com ela, ela vai te ajudar a explorar, né, novas possibilidades. E aí, para quem participa comigo do Vanimite, né, que é esse nosso encontro às quintas-feiras, tem alguns bônus, tá? Então, uma sessão individual para a gente fazer um plano de ação individual para você, tá? E uma segunda cadeira para você trazer seu esposo, sua esposa para participar, porque quando o casal está olhando para o mesmo objetivo, torna uma potência, né? Então vocês conseguem crescer muito mais do que um olhando para um lado, um olhando para o outro. Então, tem a segunda cadeira, tá? A Sofia, que é a minha inteligência artificial, e para quem entrar hoje, eu vou deixar aqui R$ 500 de bônus, tá? Então, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês falarem com o meu suporte, tá? E aí, quem tiver interesse para entrar na Elo, semana que vem a gente é, já consegue já agendar, né, o seu horário e você já fazer aí o seu plano de ação personalizado comigo. E aí, destravar os seus primeiros FIIs, né, sua carteira de fundo imobiliário, tá bom? Então, gente, quem está aqui comigo no Google Meet, eu estou deixando aqui o link. Quem está comigo no YouTube também e quiser participar, né, do nosso programa de acompanhamento da Elo, pode mandar uma mensagem aqui no chat que eu explico direitinho, tá bom? Depois eu mando ali como que funciona, mais detalhes, os entregáveis e tal. Mas o legal é que vocês vão estar numa comunidade, né? Então, são várias pessoas, né, rumo ao mesmo objetivo, olhando para o mesmo farol, e aí com isso você consegue não só, né, ter esse senso essa energia, né, de todo mundo estar falando a mesma língua, que é bom, e com isso também você consegue acelerar, né, então, por exemplo, tá com alguma dúvida, pode mandar lá no grupo, que aí a nossa comunidade, um vai ajudando o outro ali, né, porque com certeza
um desafio que um passou, pode ser que o outro já passou também consegue apoiar, e eu tô ali no meio também, então eu vou apoiar vocês, tá bom? Então, tô deixando o link aqui, quem tiver interesse em entrar na Elo, né, só mandar um oi lá, que eu já passo aqui mais detalhes, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Coloca aqui no chat, vou deixar o chat aberto aqui, e no YouTube também, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. No YouTube eu não consigo interagir com as mensagens, mas beleza. Certo, gente? Como não tem dúvidas, então deixei aqui o WhatsApp, manda um oi, tá bom? E aí, quem decidiu já tomar a decisão de entrar na Elo semana que vem, eu te espero, né, na nossa reunião, a nossa sessão estratégica, na semana que vem, para a gente já destravar. E bora construir aí a nossa liberdade, né, a sua liberdade financeira. Deixa eu parar aqui a gravação.